Caramba, que bacana que ficou isso aqui, hein? Fala aí pessoal, meu nome é Henrique Cesp e hoje eu vou estar criando uma ferramentinha bem legal. Eu quero um slider de comparação de imagens. Isso dá para ser usado para comparar um antes e depois de imagem, edição de imagem, então serve para vários contextos, vários clientes, vários sites aí. Podem acabar demandando alguma coisa assim e eu tô aqui para ensinar vocês como fazer isso. Tem biblioteca disso pronto já na internet, eu dei até uma pesquisada, olhei alguns códigos e vou estar explicando para vocês num passo a passo e ensinando como vocês podem estar implementando e explicar cada coisinha ali para que vocês entendam o que está sendo feito e vocês consigam implementar isso também no código de vocês. Então aqui esse é meu site, né, o henriquecesp.dev. Se vocês entrarem aí, tem essa seção aqui, ela tá meio michuruca, tem um textinho aqui, só um printzinho aqui, nada demais. Eu quero implementar isso aqui, que é um sliderzinho aqui, onde vai aparecer ali um textinho do código ali, seja o que for, mas quando a pessoa puxar aqui e aparecendo aqui então o que aquele site é de verdade, ter essa comparação aqui entre as duas imagens. Vindo aqui para o código, esse é um projeto que eu fiz, ele está público no meu GitHub, é o meu portfólio, vou deixar o link dele ali. Eu já fiz algumas adaptações aqui para a gente poder colocar aqui, mas não importa muito. E a minha ideia vai ser criar esse elemento aqui, esse componente, usando TypeScript, o React e CSS e HTML apenas. Não vou usar nenhuma outra biblioteca nem nada. Eu tô me contradizendo um pouquinho porque eu tô usando aqui o Next também, porque esse projeto ele foi feito no Next. Eu tô usando basicamente o image do Next, mas você pode alterar isso aqui por apenas uma tag image, caso você esteja utilizando. E aqui das props, eu tô pegando as imagens, poderia ser a string para colocar aqui no RC, ou esse static image data, que a gente vai estar utilizando aqui como source dessas nossas imagens. Então ficou assim por enquanto, eu tirei ali, né, toda a implementação que eu fiz para mostrar para vocês antes, e a gente vai implementar aqui de novo do zero. E eu vou explicando passo a passo. Eu tô com uma colinha aqui do lado, então eu vou estar olhando às vezes aqui pro lado para pegar minha colinha e explicar para vocês. Outra coisa, esse projeto ele tá usando Framework Motion, tem o CSS, mas isso não interessa pra gente. Cria um arquivo aqui module.css e aqui a gente vai colocar as nossas estilizações. Então, primeiramente, antes de tudo, a gente vai preparar o nosso HTML. Eu vou querer ter uma div aqui com um class name de container, porque ela vai ser o nosso container que vai englobar tudo. Então, eu vou pegar os nossos styles que estão vindo ali do nosso módulo CSS, vou criar aqui um container. E aí, isso é uma classe CSS, para quem nunca usou CSS módulo, seria basicamente criar aqui um container do CSS, a mesma coisa. Mas a gente consegue usar assim com o CSS module, a gente consegue usar assim como styles.container. Aqui a gente vai ter que criar também uma divzinha que ela vai ser aquela nossa linhazinha do meio, então ela vai ser o nosso sliderzinho. Eu vou dar uma classe aqui, um class name para ela de styles.handle, vai ser o nosso handlerzinho ali do meio. E eu vou criar também uma classe aqui, não vai ser handle inner, na verdade eu vou criar um span com um class name aqui de handle circle, que vai ser um círculo ali no meio que a gente vai colocar. Beleza? Seguindo para as imagens, eu vou colocar também um container em volta de cada imagem, então eu posso deixar assim. Aqui também fazer a mesma coisa, colocar a imagem aqui dentro. E aí, para cada um desses containerzinhos, eu quero dar uma classe aqui de styles.left. E para esse aqui, eu vou colocar um class name de styles.right. E também para as nossas imagens aqui, eu vou colocar mais algumas coisas. Primeiramente eu vou colocar um draggable false, para não acontecer da gente quando clicar arrastar isso aqui. Depois a gente vai mexer no CSS também para evitar um pouco disso. Mas basicamente eu vou colocar esse draggable false aqui e aqui também. Também vou colocar um class name aqui de styles.image, que a gente vai utilizar tanto para uma imagem quanto para outra aqui. Pronto, a gente preparou o nosso HTML, a gente pode ir um pouquinho agora para o CSS e depois a gente volta para as nossas partes aqui do JS. Por enquanto ainda está assim, essa nossa seção aqui. Então, vindo aqui para o nosso CSS, eu vou começar criando, então, primeiramente, o estilo das nossas imagens. Ele até me recomendou algumas coisas aqui, mas não é bem isso que eu quero. Eu quero só um widget de 100%. Essa aqui é a classe que a gente utilizou para as duas imagens, então é o que a gente vai querer que se repita entre as duas imagens, né? O efeito compartilhado aí. Eu vou colocar aqui essas estilizações aqui, certo? Se eu vou copiar e colar aqui,
que é basicamente do user select não acontecer nada e o pointer event também não acontecer nada no CSS, que é para a gente evitar, né, justamente aquele comportamento que eu citei anteriormente. A gente consegue fazer tanto com draggable false lá e também colocando isso aqui para evitar esses que tem aquele arrastar ali da imagem, porque a gente vai estar arrastando o slider e aí a gente não quer que isso aconteça com a imagem. Agora eu vou fazer aqui o nosso container, que é o que está em volta de tudo, né? Essa nossa div principal aqui que está em volta de tudo. Para ela, eu vou colocar um position relative, porque eu quero que ela fique relativa ali a tudo que tiver dentro dela vai estar relativo a ela, né? Perdão, seria isso. Porque a gente vai querer colocar uma imagem, a imagem da esquerda em cima da imagem da direita e ela vai ficar embaixo. E depois a gente recorta ela para ela não aparecer inteira ali, conforme o usuário puxar o slider. Então a gente quer que isso esteja relativo a esse container e não ao todo fora, porque a gente vai precisar utilizar o position absolute ali dentro para posicionar algumas coisas. E a gente também vai querer aqui um overflow hidden, que é para esconder qualquer barra de scroll que aparecer ali devido a algum conteúdo muito grande ali dentro, tá bom? E agora para o nosso left image, para nossa imagem da esquerda, eu vou querer colocar aqui um object fit cover para nossa imagem ter essa propriedade de object fit cover, e de height eu vou querer um 100% de height. Agora para o nosso ponto left, eu vou querer colocar olha, ele até me recomendou aqui. Bom, vamos colocar esse aqui, eu só quero tirar esse animation. Um position absolute, top left 0, width 100% e height 100%. É justamente isso que eu quero, e eu vou colocar aqui também um z index de 1, que é para ele ficar por cima de tudo. E eu vou colocar também um overflow aqui de hidden para não aparecer nada. Eu acho que nem vai precisar desse overflow, na verdade. Vamos ver aqui. Não precisou. Então, beleza. Agora a nossa imagem, né? Como a gente colocou esse position absolute, ela ficou numa posição absoluta, a gente colocou top left 0. Então ela se posicionou absolutamente aqui, né? No top 0 e no left 0 em relação ao nosso relative. Por isso que a gente colocou o container como relative. A gente colocou o index 1 para ela ficar à frente ali dos outros elementos, e colocou o width height 100%, então agora ela tampou todos os nossos elementos. E agora para o nosso right, né, que é a nossa imagem que já está escondida ali, a gente basicamente vai colocar aqui que a gente também quer que ela tenha um width de 100%, né? E eu também vou colocar um overflow hidden aqui, porque enquanto eu estava construindo eu tive alguns probleminhas, eu não lembro aonde foi. Eu vou colocar aqui agora por enquanto, que estava aparecendo um scroll, tá? E agora vamos começar a construir o nosso handlezinho. Meu cachorro tá latindo, o Rufinho. Eu vou colocar um Z index aqui, ó, de 1000 aqui, para ele ficar bem em cima de tudo, para não ter problema. Eu vou colocar um position, então, absolute. Um width de 3 pixels. Uma height de 100%, porque agora a gente vai fazer aquela barrinha que vai ficar bem no meio, tá? O background color, eu vou colocar esse aqui. O cursor, a gente vai querer esse cool resize, que o próprio Copilot recomendou aqui pra gente. Top 0 e left, eu vou deixar por enquanto nos 50%, só pra gente ver aqui, ó. Pronto, ele já apareceu bem no meio aqui, é essa linhazinha justamente que a gente quer. E agora a gente vai fazer o círculozinho ali do meio. Então, eu criei aquela classe handle circle, né? E aí, eu vou querer que ela tenha basicamente um position absolute também. Eu quero ela bem no meio, então eu vou colocar top 50% e left 50%. A height eu vou colocar 30 pixels e width 30 pixels também. A background eu vou querer igual aquele ali de cima e eu vou colocar um border radius de 50%, que é para ela ficar redondinha. Vamos lá. Deu certo, mas não deu, né? Ela ficou aqui pro ladinho. Então, por que que isso acontece? Quando a gente coloca o position aqui, absolute, e a gente coloca o top 50% e o left 50%, ele alinha 50% do topo e 50% para a esquerda, da esquerda, né, relativo à esquerda, mas do início do elemento, né, no início aqui da div. E a gente quer que isso fique no meio do elemento. Como é que a gente pode fazer isso? A gente poderia fazer um cálculo aqui e colocar 50% menos metade do tamanho do elemento, mas ficaria um pouco confuso. Então o que a gente pode colocar é o transform, e a gente utiliza um translate, e a gente coloca aqui 50% e depois menos 50%. Porque daí o que a gente vai fazer? A gente vai dizer, olha, do topo aqui eu quero que você pegue relativo à metade do elemento e da esquerda menos 50%. Então você vai centralizar justamente no meio do elemento. Perdão, galera, eu tinha colocado errado aqui. Eu quero pegar em relativo ao right. Então eu quero que ele vá 50% para em relação à direita e não à esquerda.
Senão a gente teria que fazer aqui basicamente o contrário. Seria menos 50 nos dois, no caso aqui, né? Isso aqui foi o nosso CSS, nossa parte de CSS está cumprida. Agora a gente vem pro JavaScript aqui. Vou aproveitar esse espacinho aqui no vídeo para divulgar o novo parceiro do canal, o pessoal da Ultima School. Eles têm diversos cursos aí de profissões na área de TI. São cursos de formações de 8 a 10 meses. E eles são focados bem para aqueles que estão sem experiência, buscando uma primeira oportunidade de trabalho. A Ultima School oferece diversos benefícios bem legais, como por exemplo, a garantia do seu emprego. A empresa ela vai devolver todo o seu dinheiro se você não for empregado após a conclusão do curso, tá? Isso está no contrato. Eles têm diversos professores especialistas, então eles estão atuando no mercado e sabem o que é relevante atualmente. São empresas bem legais, vale dar uma olhada. E uma das coisas que me chamou bastante atenção e que fez eu querer trazer aqui pro canal é o método de ensino deles. É bem parecido com o método que eu aprendi e que consiste em 20% na teoria e 80% na prática. Então você vai estar vendo muito mais na prática, codando mesmo. Então você vai estar tendo experiências reais mesmo nos projetos. Então quando você for participar de uma entrevista de emprego, criar um projeto, você já vai ter aquela experiência. Não vai ser só algo que você leu, que você ouviu o professor falando. E também as aulas são muito mais dinâmicas, porque você está colocando a mão na massa mesmo ali, criando projetos, enfim. Então já clica no link aí, corre para se inscrever, e tem um desconto especial para quem acessar pelo meu link no curso Carreira em TI do Zero ao Profissional. Então é uma oportunidade bem legal para quem está começando e querendo se profissionalizar na área e buscar a primeira oportunidade de emprego e aprender a programar. E aqui então eu vou criar as nossas refs aqui, que a gente vai precisar pegar algumas coisas em relação às referências das nossas divs, tá? Então aqui eu vou ter que criar também um para nossa left image, para nossa imagem da esquerda. E também eu vou criar um use state aqui de isDragon setIsDragon. Pronto, criei aqui, importei meu use state. E agora eu vou criar um use effect aqui. Eu vou querer o seguinte. O nosso isDragon, eu vou utilizar o nosso isDragon. E quando ele for true, eu vou setar alguns event listeners aqui. Então eu vou dar no mouse move e no mouse up, eu vou querer setar. E aí, no return aqui, quando o nosso elemento desmontar, eu vou querer tirar esses dois event listeners. E quando que eu vou mudar esse isDragon? Essas funções aqui a gente já vem criar. Quando, na nossa classe aqui do handle, né, que é a nossa linhazinha, quando o mouse estiver ali em cima executando algum tipo de ação. Para isso a gente tem um evento aqui que é one mouse down, um set isDragon true, eu coloquei uma div aqui a mais, pronto. Então aqui quando a gente tiver algum movimento aqui em cima aqui, a gente vai conseguir dar esse set isDragon true. A gente precisa criar essas funções aqui. Eu vou até renomear elas. Esse onMouseMove eu vou colocar para handle resize. E esse outro mouse up eu vou colocar para handle stop resize, que foi o que eu tinha utilizado aqui no meu outro projetinho aqui que eu estou me guiando. E agora eu vou criar essas duas funções aqui. Const handle stop resize. Do stop aqui, na verdade, eu não preciso de nenhum evento. Só do resize eu preciso porque eu vou precisar pegar a posição de X do nosso elemento. Por isso que a gente vai precisar usar as refs. Então eu vou passar as refs aqui. A gente vai ter uma ref para o nosso elemento aqui da linha, né? A nossa linhazinha para a gente pegar a posição relativa onde que está a linha, para a gente calcular o tamanho da widget e até onde está a nossa linha, para calcular qual que é o tamanho que a gente vai ter que esconder da primeira imagem, da imagem que está por cima, né? E também eu vou ter que pegar aqui o container da nossa primeira imagem. Eu vou utilizar aqui uma ref do nosso left image, porque eu vou manipular através da ref, aplicar estilos de CSS ali para a gente cortar essa imagem, tá bom? Então, voltando aqui, uma coisa que eu preciso fazer. Bom, toda vez que a gente mudar o isDragon, qualquer variável, qualquer coisa que mudar aqui, a gente vai estar recriando essas funções. No re-render ele recria essas funções. A gente não quer que essas funções sejam recriadas todas as vezes, até porque a gente quer passar elas como independência aqui do array, né? Porque se caso acontecer da gente acabar recriando o nosso componente, a gente quer repassar para o nosso event listener essa função recriada. Mas olha só, até o SLint já está me xingando aqui, que ele tá falando que, olha, a cada render isso aqui vai recriar e vai rodar esse use effect de novo, vai setar de novo, vai virar um loop, isso aqui vai virar uma bagunça. Então o que a gente pode utilizar? A gente vai utilizar o use callback para a gente dizer que essa função só vai ser recriada quando os argumentos que a gente passar aqui mudar. Então por enquanto
gente não vai passar nada. A gente vai fazer o mesmo para esse carinha aqui. Pronto, olha, até já parou de xingar, agora a gente já tá dizendo para essas funções só serem recriadas quando esse array de dependência aqui, qualquer parâmetro que a gente passar aqui mudar, e a gente pode manter eles aqui também como uma dependência do useEffect, porque eles só vão mudar de fato quando tá criando aqui, por enquanto, o componente inicial. Para o nosso handle resize, eu já vou precisar criar uma funçãozinha aqui para a gente interpretar algumas coisinhas. Primeiramente, pegar o nosso left e a width também da nossa imagem, pra gente saber a posição de left que ela tá e o tamanho dela. E eu também vou querer pegar... Bom, e a gente vai precisar pegar o X também. Diferente aqui da forma como o Copilot está nos recomendando, a gente consegue pegar o X aqui do Client X. E ele basicamente vai ser a posição no eixo de X que tá o mouse ali em relação ao tamanho do client do usuário ali que tá acessando a nossa página. E também a gente pode pegar aqui, eu vou precisar pegar, o handler width, seria o half current.set width do nosso handlerzinho, tá? Que é esse nosso, cadê? Aqui, ó. Esse nosso carinha aqui, a gente vai precisar pegar essa width para ele, porque agora a gente vai fazer uns cálculos aqui. A gente vai pegar, se a posição, vamos lá, se o nosso x ele for maior ou igual, essa ele até já recomendou aqui, né? Se o nosso x ele tiver entre a posição da esquerda desse nosso elemento e também tiver entre ali a esquerda mais o tamanho, ou seja, tiver entre essa área aqui do nosso card, a gente quer que manipula. Senão a gente não vai fazer nada porque o movimento não está acontecendo ali dentro desse nosso card. Mas até eu vou diminuir aqui o nosso handler width, que seria o tamanho ali do nosso handlerzinho, que não é muito grande, mas é bom a gente considerar aqui também, só para não causar nenhum tipo de problema. Olha só, ele até me deu uma ideia que me recomendou. Não é muito boa essa ideia, não sei muito, mas current.style.left. Eu quero pegar essa nossa ref. Olha só, o Copilot até me recomendou isso aqui, ó. Vocês podem ver que já tá funcionando. A gente só não tá tirando, né, depois. Ele tá aqui. Mas basicamente o que a gente tá fazendo, a gente tá pegando a posição de X do nosso cliente e descontando o valor da esquerda e colocando isso em pixels aqui para ele acompanhar o nosso mousezinho aqui dentro. E aí a gente não consegue passar daqui também por causa daquele nosso if que a gente colocou ali. Então, bem interessante. E para a gente poder fazer ele parar aqui, eu vou colocar aqui o sets dragging false aqui. E também a gente pode pegar esses dois event, remove event listener aqui e colocar aqui também. A gente tem que passar o handle resize aqui como parâmetro. Pronto, agora a gente já consegue vir aqui. Se a gente solta o mouse, ele já para agora de ficar seguindo o nosso cursor. Beleza? Agora aqui também, dentro desse if, a gente vai poder manipular o nosso left image. Então aqui, olha só, ele tem aqui, a gente poderia fazer essa mesma ideia aqui, será? Não, ó, porque ele diminui a largura. E a gente não quer exatamente que isso aconteça, olha, até quebrou aqui. Existe uma coisa mais interessante que a gente pode usar, que seria do nosso left width aqui no style. Então a gente pode usar esse clip path do CSS, ele é uma forma da gente recortar imagens. É um estilo de CSS mesmo que a gente pode utilizar. Tanto esse style.left quanto esse style clip path, a gente está aplicando isso no CSS desses elementos onde a gente passou a ref. E a gente pode aplicar esse clip path para cortar a nossa imagem. E aqui no caso a gente vai cortar ela no tamanho ali dela mesmo. Mas poderia cortar em círculo, enfim, tem várias formas essa propriedade de clip path. Acho que vale a pena vocês darem uma olhada e entender melhor como ela funciona. E basicamente aqui a gente vai usar o inset. Ele tá me recomendando aqui já alguma coisa. Vamos testar isso aqui que o GitHub Copilot recomendou. Não foi assim que eu fiz. Então, vamos ver. Vai que não vai que funciona, né? Vamos ver. Bom, aparentemente, ó. Aparentemente funcionou, né? Eu não tinha feito assim, mas o Copilot recomendou assim. Bom, vamos lá. Vamos tentar entender o que é isso aqui, tá? Eu vou comentar essa parte do código. E eu vou vir aqui pro meu CSS e eu vou implementar esse inset aqui. E vamos lá, ó. Se a gente passar assim, ele basicamente está dizendo para nossa imagem, olha, aqui é cima, direita, baixo e esquerda, né? Padrão do CSS. Ele está dizendo, olha, na esquerda eu quero que corte 50% da imagem.
E aí, o que que esse código aqui está fazendo? Olha só, ele está passando 000. Aqui no meio ele está calculando a width, né, a largura ali do nosso elemento, e ele diminui a posição de x menos a esquerda. Então, seria, se meu x está aqui, digamos que eu estou a 200 pixels da borda, eu não quero que corte menos 200, porque o meu x, minha left aqui, né, a esquerda aqui do meu elemento, ela não está aqui encostada, né? Então a gente tem que diminuir essa diferença de tamanho e menos também esse render width, que é o nosso tamanhozinho aqui dessa nossa div aqui, que está ali comparando também. Então é basicamente isso que ele está fazendo. A gente pode até dar um console log aqui nesses valores para a gente entender melhor. Ó. Ele tinha printado várias vezes, eu alterei colocando ali. Então, olha só. Aí ele pegou aqui, ó, nosso X é 454, né? Então, no momento que eu mexi aqui, ele estava X 454 em relação. O nosso left, ele é sempre 87.5, que é justamente esse tamanho aqui, né? Se eu até mexer aqui na tela, olha só, aumentei ele esse tamanho, pode ver que o nosso X agora, ele já muda um pouco, né? Olha só, 500, perdão, o nosso left aqui ele fica 149, então aumentou. O nosso left é a distância aqui da esquerda, tá bom? O nosso X é a posição aqui que o nosso elementinho tá em relação aqui ao card, né? E a width é o tamanho aqui, pode ver que ele é um padrão também, ele é sempre o mesmo tamanho, porque é o tamanho desse card aqui que ele tá tendo. E o X menos o left seria a nossa posição de X aqui dentro, menos, né, descontando essa diferença aqui, senão a gente já tá cortando isso aqui da imagem aqui também, tá bom? E aí, bom, ficou assim, eu só preciso tirar então aqui o nosso clip path daqui de novo, e pronto, o nosso elemento já volta a funcionar. Caramba, que bacana que ficou isso aqui, hein? Então isso aqui ficou o nosso código, esse aqui é o nosso CSS bem simples, e olha só que bacana que ficou esse nosso card, olha só. Revelando aqui a imagem, dá para fazer uma comparação de imagem, colocar um antes e depois, edição de imagem, enfim, várias coisas que você poderia colocar aqui como exemplo neste campo aqui, bem bacana. Então, para o vídeo de hoje foi isso, eu espero que tenham gostado aí. Não se esquece de se inscrever no canal, aí deixar seu like, acessa os links aí da descrição, dá aquele apoio de sempre e valeu, até a próxima.